Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula, tá? Nas 3 últimas aulas, a gente viu a questão dos danos morais, os danos materiais e os danos estéticos. A gente definiu o que seria cada um deles, deu exemplos, viu a regulamentação dele referente aos seus códigos, Código Civil, ao Código do Consumidor, à Constituição Federal, tá bom? Essa aula e a próxima aula a gente vai entrar só nos exemplos, tá? Para que vocês possam assimilar um pouco melhor o que seriam os danos morais, materiais e estéticos referente a ações de ressarcimento, tá? Que é o nosso primeiro tema. Eu vou começar com o primeiro exemplo, tá? Eu vou dar o exemplo, vou explicar, vou informar para vocês onde esse exemplo vai se encaixar dentro da regulamentação, tá bom? Se é no Código Civil, se é no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Para que vocês tenham um pouco melhor a assimilação, tá bom? Primeiro exemplo: suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica ou água em virtude de cobranças antigas, tá bom? Casos em que o consumidor, havendo o comprovante de pagamento da fatura, teve sua energia suspensa, deve juntar no processo a comprovação de pagamento e, constatada a cobrança indevida, será ilegal o corte, pois estamos diante de um serviço indispensável ao cidadão. Dessa forma, vistos os transtornos, cabe dano moral ao cliente. Tá bom? De costume, a 55, que é a empresa que cuida do fornecimento de energia da CEMAR, é comum que a 55 ela faça cortes indevidos, tá? Eu já trabalhei lá na 55, eu trabalhei 2 anos lá. E eu trabalhava no telemarketing, lá eu trabalhava na questão do telemarketing e a gente recebia muita reclamação a respeito disso, tá? Os clientes pagavam as faturas de energia e os valores não eram repassados para a empresa, tá bom? Aí lá no cadastro do cliente ficava que o cliente estava inadimplente, sendo que ele estava com a cobrança, com a fatura paga em casa. O que acontece? Quando o cliente está inadimplente, primeiro a empresa tem que mandar a carta de reaviso de corte, que a gente chama, para depois ir lá para fazer o corte. Só que quando chega lá, a empresa, a pessoa que vai fazer o corte, ela tem que informar para o cliente que vai fazer o corte, perguntar se está com a fatura paga lá, porque muitas das vezes o cliente paga uma fatura e o pagamento só consta no sistema 2, 3 dias depois. Então, por lei, a empresa tem que chegar lá e tem que informar, perguntar para o cliente se o cliente está com a fatura paga, se não tiver, aí ele pode cortar. O que acontece? Os trabalhadores que fazem o corte de energia, eles recebem por corte realizado. Então, eles não querem saber, eles nem perguntam nada para o cliente, se o cliente está com a fatura paga ou não. Mesmo estando com a fatura paga, às vezes eles ainda cortam, porque eles recebem por corte realizado. Então, isso é irregular, tá? Não pode acontecer. Caso isso aconteça, cabe uma ação de indenização por danos morais, tá bom? Por todos os transtornos causados, cabe indenização por danos materiais, caso você perca alguma coisa na sua residência, tipo os produtos que estão na geladeira se estraguem, você pode pedir uma ação de danos materiais também, tá bom? Então, assim, cabe indenização nesse caso, tanto do Código de Defesa do Consumidor, tá? Quanto do Código Civil. O que acontece? O serviço de energia e água é um serviço indispensável, tá bom? Então, ele não pode ser interrompido, por lei, ele não pode ser interrompido, tá bom? Tem muita divergência entre essa questão de cortar a energia por falta de pagamento, tá bom? Por ser um serviço indispensável. Acontece que a empresa, ela tem que receber. Então, se a empresa permitir não cortar o cliente por inadimplência, ninguém vai pagar as contas. Então, essa foi uma forma que as empresas, a Anatel, ela encontrou para fazer com que os clientes paguem em dia suas contas, tá bom? Mas caso isso aconteça da questão do corte indevido, o cliente ele pode pedir uma ação de ressarcimento por danos morais e materiais, tá bom? A gente vai para o segundo exemplo. Falta de notificação do devedor na inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito ou inscrição indevida. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser prescindida da notificação,
sob pena de nulidade, uma vez que deve ser permitido ao mesmo o direito de quitar seus débitos, caso o consumidor tenha como provar que não recebeu a notificação. Esse ônus será da empresa que realizou o protesto, cabendo assim ação na justiça e ressarcimento por danos morais pelo constrangimento causado. O que acontece? Você faz uma compra numa empresa, você não pagou essa compra, geralmente é 5 dias depois do vencimento. Tem empresa que deixa passar mais tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas geralmente é com 5 dias de vencido já cai o seu nome na inscrição, tá? De devedores, SPC ou Serasa, ou protesto nos cartórios, tá bom? Só que antes disso acontecer, a empresa ela tem que notificar o cliente, informar, olha, você está em dívida, se o pagamento não ocorrer até tal dia, você vai ser, seu nome vai ser negativado, tá bom? Mandou a notificação, a empresa, o cliente não pagou, aí tudo bem, pode inscrever o nome do cliente. Se você for inscrito indevidamente no SPC ou Serasa, cabe uma ação de danos morais. O que acontece? Às vezes você paga uma conta e essa conta, o valor dela, digamos, eu paguei uma conta na lotérica, a lotérica não repassou o dinheiro para a empresa ficou sem receber, então ela está, para ela você está inadimplente. Se a empresa não informar para você que aquela fatura não está paga e que você vai ser negativado, você não tem como provar que pagou aquela dívida. É isso que acontece. As empresas elas não notificam, tá bom? E colocam o nome do cliente no cadastro de inadimplentes. E às vezes os clientes estão com as contas pagas. Se o cliente provar que está com a conta paga, já é uma ação de danos morais, aí não tem nem dúvida de que o cliente vai ganhar. Depende muito do entendimento do juiz para saber o valor, mas aí geralmente a causa ganha, tá bom? Se ele foi negativado indevidamente, tá bom? O que acontece? Se eu for eu tenho 3 dívidas, tá bom? Essas dívidas já estão negativadas. Digamos que a Caixa Econômica me negativou, o Credit Shop me negativou e o Bradesco me negativou. Tá? Eu estou negativado. Aí eu vou e faço uma compra no Magazine Luiza e eu deixo de pagar essa conta. E eu pago essa conta, tá? Mas a empresa me negativa, tá bom? Pode acontecer de eu ganhar uma ação de indenização? Não. Por quê? Para o entendimento do STF, lembrem que o STF é o Supremo Tribunal Federal, aquele que a gente falou, que é o tribunal maior da nossa República, do Brasil, tá bom? O STF entendeu que se você foi negativado indevidamente, mas você já tinha outras negativações no seu nome, você não tem direito a ressarcimento por danos morais, tá bom? Porque seu nome já estava negativado, então você não sofreu nenhum dano, nenhum abalo. Agora, se eu sou negativado e eu não tenho nenhuma outra negativação, se meu nome está limpo, beleza, eu tenho um direito à ação de indenização, tá bom? Então, tomem cuidado. Se vocês estiverem com o nome negativado e forem negativados novamente indevidamente, não importa se foi indevidamente, tá bom? Não tem direito à ação de indenização, tá bom? Agora sim, se você foi negativado indevidamente, já tendo outras contas, você pode pagar as outras contas, pagou as outras contas, quitou, tá só aquela negativação indevida, aí beleza, você pode entrar com uma ação de indenização, tá bom? Mas se não, você não tem direito, viu? O nosso terceiro exemplo, exposição de conteúdo ofensivo sobre pessoas na internet ou qualquer meio de comunicação, tá bom? O que acontece, gente? No nosso dia a dia, a cada dia que passa, a gente está evoluindo na questão de internet, de comunicação, de redes sociais, tá bom? Hoje a comunicação é muito mais rápida, você faz uma postagem, em segundos essa postagem já pode estar circulando no mundo inteiro, entendeu? Então, devido a isso, ocorreram que os casos de indenização por ofensas, por conteúdo exposto, íntimo de pessoas indevidamente, explodiu no Brasil e no mundo, tá bom? Então, devido a isso, devido a esse boom na modernidade, essas ações elas explodiram, tá? E hoje elas são uma das que mais geram indenização. Nos casos de dano moral na internet, onde alguém realiza uma postagem de cunho difamatório,
Ainda que haja o direito constitucional de liberdade de expressão, não é permitido ofender, injuriar ou difamar outra pessoa em rede social. Nesses casos, assim que tomar conhecimento do fato, deve a pessoa que se sentir ofendida tirar uma captura de tela e levar ao cartório para a realização de ata notarial para valer como prova em ação de dano moral. Tá bom? A gente tem 3 ações nesse caso que acontecem. Injúria, difamação e calúnia. Tá bom? Falar que uma pessoa fez alguma coisa sem ela ter feito gera indenização. Falar coisas que, por mais que ela tenha feito, mas que ofendam a reputação dela, gera indenização por danos morais, entendeu? Então, assim, cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, tá bom? A Constituição Federal, ela dá direito à liberdade de expressão. Todo mundo tem direito de expressar, de falar o que pensa, certo? Só que liberdade de expressão é diferente de ofensa, tá bom? Se eu tenho, vou dar um exemplo hipotético, eu tenho um pensamento sobre o racismo, tá bom? Digamos que eu fosse um homem branco e eu tenho um pensamento sobre o racismo que eu acho que os pretos deveriam realmente ser escravizados, não deveria ter tido a abolição da escravatura e tal. Esse é meu pensamento. Se eu expor esse pensamento e pessoas se sentirem ofendidas, eu posso ser, além de preso porque injúria racial ou racismo é passível de cadeia, tá? É um crime. Além de eu ser preso, eu posso ter que arcar com ações de indenização com as pessoas que eu ofendi. Tá bom? Então, cuidado. Fotos e vídeos íntimos, se vocês compartilharem, mesmo que vocês não tenham postado, mas se vocês compartilharem, vocês podem sofrer ações de indenização, tá bom? Tanto é que teve uma lei que foi criada no Brasil justamente por causa disso, porque estava tendo muito caso de, principalmente, mulheres que tinham seus vídeos íntimos expostos depois que terminavam relacionamentos com seus namorados, maridos. Então, para se vingarem, os homens faziam isso de jogar na rede social vídeos íntimos, fotos íntimas das mulheres. Aí foi criada uma lei Carolina Dickmann, tá? Que foi por causa dela, ela teve vídeos expostos na internet, por causa dela foi criada uma lei que agora homens, pessoas que compartilham, que postam fotos e vídeos íntimos de pessoas podem sofrer tanto prisão quanto uma ação indenizatória, tá bom? Então, cuidado com o que vocês andam postando na internet e compartilhando também. Tá? O nosso 4º exemplo. Erro médico quando for demonstrada a culpa do profissional. A comprovação do erro médico quase sempre deve ser demonstrada através de prova pericial a ser realizada nos processos. Nos casos em que confirmada a culpa do profissional, deve ser responsabilizado pelos danos morais causados ao paciente. Em alguns casos, o hospital ou clínica pode ser responsabilizado. Vocês lembram que eu falei da questão do erro médico e os danos estéticos, né? O erro médico, ele é o mais passível a ter a indenização de danos estéticos, porque o erro médico ele pode causar danos físicos nas pessoas, então são considerados os danos estéticos, então ele é o mais passível a ser indenizado, tá bom? Então, geralmente tem que ter comprovação por meio de laudos periciais, para dizer que aquele dano foi sofrido por causa do erro médico, tá bom? Na ação judicial. Se você faz se entra com uma indenização, pedir indenização na justiça contra alguém por erro médico, quando chega lá no juiz, o juiz vai colocar um perito do Estado para fazer um laudo em você, para saber se realmente aquele dano que você sofreu estético, ele foi causado por um erro médico, entendeu? Então, ele é o passível tanto quanto o dano moral, material e o dano estético. Geralmente, o erro médico, ele cabe nesses 3 danos, viu? Cumulativamente. 5º exemplo, cobranças indevidas sob ameaça, constrangedoras ou com publicidade negativa do devedor e protesto indevido. O que acontece, gente? O Código de Defesa do Consumidor, ele defende que o consumidor, mesmo que ele esteja inadimplente, ele não pode sofrer constrangimento na questão das cobranças, tá bom? São os casos em que há um abuso do poder de cobrança, sendo muitas vezes o consumidor ameaçado com gritos, ofensas pessoais, entre outros meios ilícitos.
O ideal nesse caso é o consumidor solicitar as gravações das empresas, sempre anotando o número de protocolos de atendimento. Caso a empresa não forneça as gravações, passa a ser seu ônus confirmar que não houve abuso. O que acontece? A empresa ela tem direito de cobrar. Ela pode entrar em contato por meio de telefone, por meio de e-mail, por meio de carta. Tá bom? São os meios que o Código de Defesa do Consumidor permite que sejam feitas as cobranças. Agora sim, eu entro em contato. Eu sou uma empresa e entro em contato com um devedor meu. E eu entro em contato a cada 20 minutos, ameaçando, dizendo com palavras ofensivas, chamando de caloteiro, caluniando, com várias ofensas. Isso dá direito à pessoa, mesmo que ela esteja inadimplente, de ter uma indenização por dano moral. Tá bom? Porque é proibido esse tipo de cobrança. Cobrança, colocar um carro de som na porta da casa do cliente porque ele tá devendo, tá bom? Então, assim, tem diversas, se a gente for entrar nessa questão das cobranças indevidas, tem vários exemplos que a gente pode citar, tá bom? Eu não vou entrar para a gente não ficar muito repetitivo, mas essas cobranças abusivas, elas podem ser causadoras de indenização por dano moral, tá bom? Na questão da publicidade negativa, se eu estou devendo e a empresa ela começa a fazer publicidade negativa ao meu respeito, eu tenho direito a uma indenização, tá bom? É a questão até a gente vai sair um pouquinho do direito do consumidor e entrar um pouquinho do direito do trabalho. Quando um funcionário ele é demitido por justa causa, não pode haver anotação na carteira do funcionário de que ele foi demitido por justa causa e o motivo. Por quê? Porque pode acontecer de a empresa futura que vai contratar ele não vai querer contratar porque ele foi demitido por justa causa. Então isso gera um dano muito grande ao funcionário, porque qual é a empresa que vai querer contratar um funcionário que foi demitido por justa causa? Certo? Então ele já gera um preconceito. Então o direito do trabalho ele não permite também que as empresas façam anotação. Se fizerem anotação, se ficarem falando para todas as outras empresas que o funcionário foi demitido por justa causa por tal motivo, isso é passível de um dano moral também, tá bom? Esses foram 5 exemplos que a gente tem, tá? Do dano moral e do dano material e dano estético, tá? De ações de ressarcimento. A gente tem 19 exemplos que eu separei que são os mais comuns, tá? E que a gente pode também trazer para o nosso dia a dia. Hoje na nossa aula a gente vai ficar só com esses 5, tá bom? Até para não ficar a aula muito extensa, porque são 19 casos, tá bom? Então, essa aula e as outras 2 a gente vai continuar nesse assunto, tá bom? As atividades eu ainda estou recebendo no e-mail, viu? Me mandem as atividades. Vocês só vão ter a nota no final da disciplina se enviarem as atividades, viu, gente? Na próxima aula, de quarta-feira, a gente vai continuar com mais 5 exemplos, tá bom? De ações de ressarcimento quanto a danos morais, materiais e estéticos. Então, assim, assistam os vídeos, estudem, porque essas atividades que vocês estão fazendo, elas que vão conter ponto para a nota de vocês, até porque a gente ainda não sabe que dia que a gente vai retornar, tá bom? Mas se não retornarmos e a nossa disciplina for finalizada só com as aulas online, vão ser só essas atividades que vão conter ponto, viu? Que vão valer ponto. Caso a gente retorne, aí a gente vai fazer atividades dentro de sala de aula e prova, tá bom? Mas por enquanto façam as atividades, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Eu já estou no grupo de vocês já têm meu e-mail, então não se acanhem, podem enviar mensagem que eu vou fazer o possível para ajudar vocês, tá bom? Estudem o material, assistam o vídeo e até a próxima aula.